Muito bem, chegou a hora do nosso último painel: Inovação e Transformação Tecnológica na Advocacia. Neste último painel, contamos com a presidente Viviane Girardi e a diretora da ASP, Silvia Rodrigues Pachikowski, na mediação. Portanto, para iniciarmos o painel, passo a palavra à doutora Viviane. Obrigada, Luiz. Nós estamos aqui caminhando para o encerramento desse nosso encontro digital e vamos receber o Dr. Silvio Meira, professor da área de inovação e tecnologia, que dentro dessa nossa perspectiva da associação vai nos trazer um pouco deste mundo novo, daquilo que ainda para nós do direito se apresenta como novo e como diferente, principalmente depois desse tempo da pandemia. Nós já estamos aqui com o Dr. Silvio, e já aproveito, Dr. Silvio, em nome da Associação dos Advogados de São Paulo, a agradecer a sua presença, dizer que é um prazer recebê-lo aqui na nossa casa e nesse nosso encontro. E eu passo, antes de passar a palavra ao professor, eu passo a palavra à nossa diretora cultural, doutora Silvia Pachikowski, que irá apresentar a sua bio e depois nós estamos ansiosos por ouvi-lo. Obrigada, presidente, querida Viviane Girardi. Antes de mais nada, queria dizer a honra e a satisfação que é ser sua diretora cultural, estar ao seu lado, poder ter preparado com o apoio da nossa equipe técnica, Roger, Eduardo, Bruna, que tanto fizeram para que esse encontro digital se colocasse de pé, com todas as dificuldades deste ano, e que o sucesso de hoje só prova que acertamos na escolha, acertamos na decisão. É muito bom ver o conteúdo apresentado pelo professor Cortella, professora Juliana, Giselda, discutir LGPD, publicidade, enfim, e acho que a cerejinha do bolo, o grande prêmio do dia é ouvir o professor Silvio Meira para tratar dessa questão da transformação tecnológica na advocacia. Ainda há pouco o professor Rafael Mizari falava sobre os algoritmos que agora conseguem até ver se os porquinhos estão felizes ou não, se vamos comer uma carne de boi feliz ou não. Então, queremos realmente aprender com o professor Silvio sobre o quanto essas mudanças e essas transformações vão impactar no nosso dia a dia, mas principalmente na nossa atividade, na advocacia. O Dr. Silvio Meira é professor extraordinário da Caesar School, professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, um dos fundadores da Digital Strategy Company do Porto Digital, onde preside o Conselho de Administração. Ele é membro dos conselhos da CIT, Magalu, MRV, BBCE, Tempest e membro dos comitês de inovação da Arezo e IP. Engenheiro eletrônico pelo ITA, mestre em informática pela Universidade Federal de Pernambuco, PhD em computação pela University of Kent and Canterbury, na Inglaterra. Um prazer enorme, professor Silvio Meira, a sua formação e toda a sua qualificação já dizem muito da alegria e satisfação de tê-lo aqui conosco hoje. Passo a palavra, então, para ouvi-lo sobre o que significa essa questão da inovação e a transformação tecnológica e o que a gente deve esperar, nós, advogados, para o nosso dia a dia dos negócios e da advocacia propriamente dita. Muito obrigada, uma boa noite, professor. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar com vocês hoje aqui para falar sobre transformação figital, não digital necessariamente, mas figital. A gente vai discutir o que é isso no correr da minha apresentação. Eu preparei uns slides, vou compartilhá-los com vocês aqui. silvio.meira.com é meu blog, também está na minha imagem aí. Esse aqui é meu Twitter, @SRLM, eu falo todo dia lá sobre tecnologia de informação e comunicação e o impacto dessas tecnologias na vida das pessoas, nas empresas, nos mercados, na sociedade. Eu sou um dos fundadores e o cientista-chefe da TDS Company e já foi dito que eu sou professor extraordinário na Caesar School, em particular eu sou professor de estratégia na Caesar School. Eu queria pedir para a galera da técnica que deixasse os meus slides parados, porque eles são muitos e eu vou passar muito rápido. Se a gente não deixar parado, a galera vai perder
uma parte significativa do conteúdo, como vocês vão ver. Já que a gente vai falar de inovação aqui hoje, eu vou começar definindo o que é inovação. Há uma definição simples, prática, que todo mundo pode usar em qualquer contexto, porque ela não depende de nada complexo. É a definição de Peter Drucker, dos anos 70, ela já tem cerca de 50 anos, até por isso que ela é boa, porque ela resistiu às ondas de inovação dos últimos 50 anos, e Drucker diz que inovação é mudança no comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Veja que não menciona tecnologia, não menciona digital, absolutamente a não ser mudança no comportamento de agentes no mercado. Mercado numa interpretação ampla, pode ser o mercado de ideias, o mercado de políticas, o mercado de produtos e serviços, de estratégias, do que for, de crenças até. Mudança no comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Por conseguinte, inovação não é tecnologia. Tecnologia habilita, tecnologia provoca inovação. Tecnologia é suporte para a inovação, mas não é inovação. Inovação é uma evolução, necessariamente, no nosso comportamento. Isso é chave para a gente entender o que a gente vai falar daqui para frente. Isso é universalmente aceito, então não é uma coisa que eu criei e a definição tampouco é minha. Para dar uma ideia do que tem que acontecer para a inovação se dar num certo conjunto de mercados, esse é o primeiro automóvel. Pode parecer extremamente estranho, mas é o primeiro automóvel efetivamente usando um motor à explosão, ele está bem aqui atrás, e é um carro, se vocês acreditarem em mim, chamado Benz Patent Motorwagen, criado por Carl Benz em 1885. Essa é a versão número 3 dele. Esse número 3 foi dirigido por Bertha Benz, que foi a primeira pessoa que dirigiu um carro fora de uma cidade, numa distância maior do que a distância entre dois prédios numa cidade, entre Mannheim e Pforzheim, na Alemanha, em 1888. Então, carros apareceram em 1885. Mas quando é que apareceu a mudança efetiva de comportamento das pessoas para, aspas, andar de automóvel ou andar de carro, como se dizia no passado? Essa é uma foto da Quinta Avenida em Nova York, em 1900. Tem um carro. Ele está exatamente no centro desse círculo laranja aqui. Todo o resto são carruagens. É um engarrafamento de carruagens e pedestres. Em 1903, ano da fundação da Ford nos Estados Unidos, por Henry Ford, os Estados Unidos venderam 11 mil carros e centenas de milhares de carruagens. Nós estamos falando em 1903, já era 18 anos depois do Benz Patent Motorwagen. Ou seja, o comportamento das pessoas não tinha mudado o suficiente ainda para haver muitos carros na Quinta Avenida. Mas em 1913, o jogo tinha mudado totalmente. Tinha uma carruagem puxada a cavalo na Quinta Avenida e todo o resto, o engarrafamento agora, era de carros, se é que a gente pode chamar essas coisas aqui de carros. 1913 foi o ano em que Ford botou para funcionar a linha de montagem de automóveis, que causou uma revolução industrial de grande porte. O tempo de montar um carro caiu de 12 para 2 horas e meia nos Estados Unidos, e nesse ano os Estados Unidos produziram 300 vezes mais carros do que 10 anos antes. E aí, a mudança habilitada por um novo método de produção, novos fornecedores e uma nova cadeia de valor e novas formas de organização começou a acontecer em larga escala, provocando uma ruptura. Rupturas não começaram a acontecer por causa da internet, nem por causa de mobile ou nuvem, obviamente. O cavalo perdeu seu emprego, mas todo mundo que estava nessa foto aqui no mercado, naquela época do começo do século XX, perdeu o emprego também. Carroceiros, fabricantes de carruagens, cocheiros, celeiros, tratadores de estábulos e assim por diante. Basicamente, essa foto desapareceu e 10, 15 anos depois dos veículos automotores causarem uma onda de inovação que só se deu, na realidade, 25 anos, aproximadamente um quarto de século, depois dos primeiros veículos automotores estarem disponíveis. Do que a gente está falando aqui? De ondas de inovação. A nossa economia e a nossa sociedade
é permeada por ondas de inovação que vêm lá do século XVIII. A onda de mecanização e comércio, depois a onda de vapor e ferrovias, que criou, vamos dizer assim, a primeira grande revolução industrial, a onda de eletricidade e do automóvel, que começa ali, com o Patent Motorwagen, em 1885. Essa onda tem o seu pico aproximadamente no fim da Segunda Guerra Mundial. Automóveis se tornam coisas globais, dispersas e usadas em todo o globo, com expertise, basicamente, em todo lugar, de consertar, de montar, de fabricar automóveis e assim por diante. Uma onda de eletrônica, uma onda de software que reproposiciona a eletrônica, especialmente a eletrônica digital. Software usando ou modificando eletrônica digital, computadores para conectá-los em rede, cria uma quinta onda de inovação e hoje nós estamos vivendo uma onda de inovação de sistemas em rede. Essa onda de eletrônica, conjugada com a onda de software e redes e a onda de sistemas em rede, elas interagem hoje, na realidade, vêm interagindo já há algum tempo, para criar uma dinâmica de inovação nunca antes vista no planeta Terra, porque software reescreve o propósito de hardware o tempo todo e faz com que a dinâmica de mudança não só seja muito ampla, mas muito rápida. É uma espécie de uma revolução longa de tecnologias de informação e comunicação. Se a gente olhar só para o cenário de redes, os últimos 50 anos, ou as últimas 5 décadas aproximadamente, começam lá na década de 70, 80 até a década de 90, com redes digitais privadas das grandes empresas, grandes bancos e dos governos. A internet chega exatamente no meio da década de 90, 1995, criando a possibilidade de negócios em rede, porque traz protocolos abertos, mecanismos de codificação de informação para trafegar sobre esses protocolos abertos em redes globais. A Amazon é de 1994, criada um ano antes para fazer negócios em rede do que a chegada da internet comercial, quase no mundo inteiro, simultaneamente, em 1995. A internet comercial chega no Brasil no mesmo ano que chega nos Estados Unidos, obviamente, depois de quase 30 anos de desenvolvimento nos laboratórios de universidades e governos no mundo inteiro. A partir daqui, a gente vê o surgimento dos primeiros ecossistemas digitais habilitados por essas primeiras empresas que entendem como usar a internet para habilitar ou possibilitar ou evoluir modelos de negócios. Isso provoca, na década de 2010, que continua nessa década e depois, uma onda de transformação digital dos negócios. Os negócios tentando entender como usar digital para mudar os seus processos de criação, de entrega e de agregação de valor. Daqui por diante, nós vamos viver, cooperar, colaborar e competir em ecossistemas habilitados por plataformas digitais, e a gente vai falar disso aqui hoje. Mas antes, tem um ano, na década de 2000, que é extremamente importante para o que aconteceu nos últimos 15 anos. Em 2006, aconteceram 2 coisas que mudaram tudo. Primeiro, a chegada do que a gente chama nuvem computacional, que nada mais é do que processamento, armazenamento e distribuição de informação como serviço. É só isso. A gente não precisa se preocupar com definições mais complexas. Processamento, armazenamento e distribuição de informação como serviço é o que é a nuvem computacional. Informática servida como se fosse eletricidade, logo informaticidade, consumida como um fluxo e paga por volume de uso. Isso fez com que a gente pudesse criar startups, novos negócios inovadores de crescimento potencialmente empreendedor, sem investir na compra de servidores, roteadores, na compra de ou aluguel de prédios ou sistemas de ar-condicionado, geração de energia. Ficou muito fácil, a partir de 2006, criar um novo negócio que tivesse uma base digital. O segundo evento que isso provocou foi, obviamente, inovação. As pessoas entenderem como usar isso
e usando funcionalidades que estavam na rede, espalhadas pela rede do mundo inteiro, escrever complementos dessas funcionalidades e criar, por exemplo, um mapa digital colaborativo para os motoristas entenderem onde era que estavam os engarrafamentos nas suas cidades. Foi exatamente assim que foi criado o Waze, por exemplo. O segundo evento fundamental de 2006 é a chegada de smartphones. Porque, ao contrário de computadores, que inicialmente informatizavam prédios das empresas, da empresa em si, ou os menores, os PCs, informatizavam os balcões de atendimento, ou os ainda menores, informatizavam as mesas das pessoas, smartphones passam a informatizar pessoas, e aí as pessoas passam a estar no fluxo de informação da internet o tempo todo. Isso faz com que a pergunta quanto tempo você passa na internet por dia deixe de fazer sentido, porque o seu smartphone está na internet o dia todo e você, consequentemente, também, quer queira, aliás, quer não queira. Smartphones são um sucesso absolutamente imenso. Hoje, alguma coisa como 6,5 bilhões de pessoas no planeta Terra têm um smartphone. Isso é 81% de todo o planeta. No Brasil, 70% das pessoas, 75% de acordo com alguns números, têm um smartphone hoje. Mas se a gente dissesse para alguém que a gente tinha que ter um aplicativo para um smartphone em 2010, o executivo responsável pelo investimento provavelmente diria: não vamos investir nisso. Por quê? Porque em 2010, 4 anos depois do smartphone ser lançado, só 6,5% dos brasileiros tinham um smartphone. Mas a curva de crescimento já dava indícios do que ia acontecer. Em 2011, eram 10,2%. Um crescimento de 70% quase. E daí para frente, deu no que deu. Hoje, 70% aproximadamente, ou 75%, como eu disse, dependendo em quem a gente acreditar, dos brasileiros têm um smartphone e uma conta de dados suficiente para a gente ter quase todo mundo na rede, ou em rede, se a gente quiser ser mais preciso. Com um problema gigantesco. 30% das pessoas não estão lá. Considerando que pelo menos 20% são crianças e não deveriam estar lá por alguma razão, a gente tem um problema de inserir na rede entre 10% a 15% dos brasileiros. A gente devia ter políticas públicas mais efetivas para fazer isso. Mesmo assim, no mundo inteiro, a conectividade global pessoal possibilitou sistemas de informação que têm bilhões de usuários, que fazem dezenas de transações por dia, enviam 50 mensagens por dia por usuário. Em WhatsApp são enviadas 100 bilhões de mensagens por dia e 2 em cada 3 são respondidas ou replicadas em menos de 1 minuto. É o mundo como se fosse um ponto em tempo quase real. Menos de 1 minuto para acontecer quase tudo ao nosso redor, para a gente saber de quase tudo que está acontecendo ao nosso redor. 2006, portanto, foi um marco de novas formas de articulação das cadeias de produção de qualquer coisa, de novos métodos de usar essas cadeias para produzir o que fosse, e também de criação e habilitação e evolução de hábitos de consumo pervasivos, quase que ubíquos no mundo inteiro. O que foi que Covid-19 fez quando isso já vinha acelerado do jeito que estava até 2019? Covid suprimiu o espaço físico. Ao suprimir o espaço físico, Covid-19 provocou uma onda de aprendizado. De repente, nós fomos trabalhar online, nós fomos aprender online, nós fomos comprar online, nos divertir online, nós ficamos em casa e o mundo continuou, em boa parte, funcionando. Isso para quem podia ficar em casa, os trabalhadores que fazem processamento simbólico de informação, ou os aprendizes, nós, como advogados e engenheiros aqui, pudemos ficar trabalhando em casa. Eu sou engenheiro de software, eu posso muito bem escrever meu código a partir da minha casa, por mais que ele vá afetar sistemas que estão no mundo físico, distante de mim. A gente tem uma medida desse salto. O e-commerce, as compras online no Brasil, levaram 25 anos, de 1995 a 2019, para sair de 0% para 6% do varejo total. E em um ano,
2020 saíram de 6% para 11%, um crescimento de quase 100%. Em algumas áreas do varejo, como alimentos e bebidas, foi mais de 300% de crescimento. Isso porque o tempo mediano para estabelecer um novo hábito, segundo uma pesquisa feita na Europa, na Itália mais precisamente, em 2009, é 66 dias. O mínimo é 2 semanas aproximadamente e o máximo são aproximadamente 9 meses. Mas em 66 dias, metade das pessoas já mudou seu comportamento e a gente passou muito mais de 66 dias praticamente isolado do mundo físico ao nosso redor. O que aconteceu? Inovação. Mudança não nos comportamentos necessariamente, mas nos hábitos mesmo das pessoas, dos agentes, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. A maior onda simultânea de inovação já vista na face da Terra desde sempre. Nunca houve nada igual ao que aconteceu entre março de 2020 até agora, quando uma parte significativa das coisas ainda está acontecendo online, como esse evento aqui. Se a gente vê isso na expressão das pessoas, na interpretação dos agentes de mercado, no caso dos fornecedores, o presidente da Confederação Nacional dos Diretores Lojistas viu uma aceleração de 20 anos na tendência das pessoas comprarem coisas online, na tendência de substituição do varejo físico pelo e-commerce. No mundo, 43% dos executivos viram uma aceleração de 1 a 4 anos nos seus mercados, 27% de 5 a 9 anos e surpreendentes 23% de 10 anos ou mais de aceleração nos seus mercados. Isso é uma aceleração vista no mundo inteiro por 97% dos executivos, só 3% não viram seus mercados sendo acelerados e, em média, uma aceleração de 6 anos, o que significa que a gente está em 2025 ou depois, e em alguns mercados, como, por exemplo, mineração, a gente está em 2035. Isso é uma grande aceleração digital, sem a menor dúvida. Isso causa, e já causou, uma tendência irreversível agora. Na minha interpretação, é a sociedade, a economia, mercados, empresas, pessoas, estados, governos, a nossa profissão aqui, numa transição, não do físico para o digital, mas do físico para o próprio físico. Só que um físico habilitado, aumentado, estendido pelo digital, e os dois, físico e digital, orquestrados, articulados no espaço social em tempo quase real. Aquele tempo abaixo de 1 minuto, onde 2 em cada 3 das mensagens de WhatsApp são respondidas ou replicadas. Aquele fenômeno vale para quase qualquer aplicativo de comunicação e quase qualquer ambiente de comunicação interpessoal no planeta. Figital é o espaço para onde nós estamos indo. Ele tem uma dimensão ele tem uma dimensão física, que já estava lá há muito tempo, por sinal, nas nossas performances. A essa dimensão física, nós agregamos há algum tempo já uma dimensão digital, só que agora ela passou a ser uma porta de entrada muito frequente para quase todas as transações que nós fazemos nesse espaço, e ele tem, obviamente, uma dimensão social. Físico com digital, com social, esse é o espaço figital. Para quase todos os negócios legados, o problema é sair de uma performance majoritariamente física para agregar uma componente digital e uma social para ter uma performance figital. Essa é uma grande parte daqui para frente dos novos normais. Nós vamos ter que aprender a ter uma dimensão digital competente nos nossos negócios. Vamos ter que aprender a nos comportar de forma cada vez mais social, do ponto de vista das redes sociais, para ter uma performance figital nessa terceira dimensão dos negócios, dos mercados, dos espaços competitivos, de todos os tipos daqui para frente. Isso vale também, por mais incrível que pareça, para as empresas que são digitais intrinsecamente, que foram criadas digitais, como a Amazon, que já tem uma performance
social extremamente competente. O que a Amazon anunciou há pouco mais de um mês é que ela vai ter lojas de rua, ou seja, ela vai aqui para esse espaço físico também. Lojas de rua, por acaso, como a Mesbla, para ter uma componente física nas suas competências digital e social e também competir no espaço digital, que me parece que é o espaço onde todos nós vamos passar a agir daqui para frente, até porque muitos de nós já estão agindo nesse espaço há algum tempo. Eu escrevi um texto de 40 e poucas páginas chamado Fundações para os Futuros Digitais. Ele está nesse QR Code aqui, ou para quem não quiser copiar ou capturar o QR Code, nesse link, bit.ly/futuros digitais. Se vocês perguntarem nas máquinas de busca Fundações para os Futuros Digitais, provavelmente vocês vão cair nesse texto também. Eu sugiro a leitura para tentar entender o que a gente está vivendo agora e quais vão ser as fundações para competir nesse espaço daqui para frente. Mas eu vou falar de 3 pontos rapidamente desse texto, porque eles fazem sentido na nossa discussão aqui no encontro. O primeiro é que todo o mercado passou a ser uma rede. E isso já faz tempo. Só ficou mais claro agora. Se todos os mercados passaram a ser redes, com componentes digitais e sociais, todos os negócios, cada organização também passou a ser uma rede. E quando a gente é uma rede, a gente só é tão flexível quanto os nossos sistemas mais inflexíveis. Uma rede que se articula dinamicamente, que muda de formato, onde as valências dos nós da rede mudam de valor, de intensidade, onde a conectividade muda. Nós só seremos tão flexíveis quanto os nossos sistemas mais inflexíveis. E as organizações não são bonitinhas, montadas a partir de uma caixa única de Lego e perfeitas do ponto de vista da sua conexão entre partes e com o sistema ao redor delas. A vasta maioria das organizações é montada a partir de Legos de várias caixas, com vários padrões de conexões. Parece mais um amontoado de Legos ou de peças de Legos, onde as pessoas foram adicionadas depois, ou onde elas tentam sobreviver de alguma forma no quase caos daquele sistema. Essas organizações, assim como os mercados onde elas estão sendo desmontadas num processo que eu chamo de flexibilidade combinatória. John Arild Johannesen chama de flexibilidade Lego. Mas é um processo que basicamente desmonta mercados e desmonta organizações com os mercados, ao mesmo tempo que reintegra essas organizações de uma certa forma. De uma forma bem particular. O que está acontecendo em todos os mercados, do ponto de vista das lógicas, é que mercados e organizações estão sendo desintegrados, estão sendo distribuídos pela rede, e para a gente reintegrar as peças, partes, funções que foram distribuídas na rede, nós temos que tentar coordenar um conjunto de processos, ao invés de tentar controlar e comandar esses processos, porque na distribuição desintegrada das redes é impossível comandar e controlar coisas que passaram a ficar distantes e fora do alcance do nosso controle. Desintegração, distribuição, para se reintegrar de forma coordenada, plataformizando os mercados e as organizações. Plataformização. Isso é muito mais complicado do que a gente simplesmente se conectar à rede ou ligar a nossa organização como se for uma rede e conectá-la às outras organizações que estão no mercado em rede. Porque nós ainda estamos escrevendo as fundações, as linguagens, os protocolos para fazer isso e os princípios para redesenhar mercados e organizações. Em parte, esses princípios passam por organização em processos.
ao invés de hierarquias, departamentos, divisões ou superintendências. Passam por desburocratização radical nos mercados onde as empresas, que a gente chama de nativas do mundo digital, estão competindo com sucesso, é porque as empresas são organizadas em processos e têm uma burocracia extremamente leve quando tem alguma burocracia. As organizações em rede, até porque elas se dispersaram pela rede, elas têm que aprender o tempo todo, porque uma parte significativa do conhecimento do qual elas dependem está sendo criado por outros agentes em rede e não por elas próprias. Na realidade, isso sempre aconteceu em toda a história da humanidade, só que agora é absolutamente óbvio, inclusive porque um conjunto suficientemente grande das funções digitais, dos quais qualquer uma organização passou a depender, está sendo criado por outra organização também digital. Estamos falando de organizações necessariamente em rede e estamos falando de organizações necessariamente em times, e não em divisões e não em departamentos. Lá no fim dessa conversa, a gente vai ver por que também. Porque se não for em times, empoderados, num sistema desburocratizado e em rede, a organização não consegue competir. O segundo ponto, que vem de flexibilidade combinatória, da gente desintegrar e distribuir a organização, para depois reintegrá-la de forma coordenada, plataformizando o negócio, é que mercados são ecossistemas, quando a gente começa a pensar assim. E plataformas são as bases para esses ecossistemas. E aí era bom a gente também definir plataformas e com a definição das que eu gosto. Definições antigas. Essa, em particular, é de Mark Andreessen, de A16Z, e tem 15 anos quase. Uma plataforma é um sistema que pode ser programado e, portanto, personalizado pelos usuários. E aí, adaptado a necessidades e nichos que quem desenvolveu a plataforma não teve tempo de dar conta, não teve recursos, não teve, talvez, até conhecimento para isso. Plataformas são uma combinação de infraestruturas. Se a gente pensar, por exemplo, num sistema de varejo, num negócio de varejo, nós estamos falando em servidores, sistemas de armazenamento de informação, sistemas de comunicação, lojas, nós estamos falando em mecanismos de entrega, como caminhões e motocicletas, nós estamos falando nas prateleiras dentro de uma loja, nós estamos falando de centros de distribuição como parte da infraestrutura. Nos serviços, se a gente mantiver a metáfora do varejo, a gente está falando de catálogo. O que eu tenho para vender? De busca. Como é que as pessoas acham que eu quero vender? Estamos falando de compra. Como é que elas pagam o que eu quero vender, que elas querem comprar? Como é que eu entrego? A logística depende de, eventualmente, a gente mandar uma motocicleta da loja para entregar alguém rapidamente na sua casa. Com essas infraestruturas e serviços, a gente escreve aplicações aqui mais fora. Na realidade, a gente, ao escrever essas aplicações, a gente escreve também uma parte das infraestruturas e serviços que vão ser necessárias para escrever as aplicações. E ao escrever mais aplicações, como essa azul aqui, a gente devia se furtar a escrever necessariamente mais infraestruturas e serviços que só vão servir para a gente. Mais estratégico é a gente escrever infraestruturas e serviços que podem ser coordenadas com aquelas infraestruturas e serviços que nós já temos, para que terceiros escrevam suas aplicações sobre a nossa plataforma, usando uma parte dos serviços e infraestruturas que nós já temos. Aí a gente agrega mais valor ao mercado, com mais diversidade, e quem fez a infraestrutura e serviços da plataforma captura pelo menos uma parte do valor. É assim que as plataformas que estão começando a dominar ou habilitar os ecossistemas estão funcionando já há algum tempo. Plataformas são os novos computadores. Quando a gente olha para um ecossistema competitivo qualquer,
A gente está procurando uma plataforma que habilita aquele ecossistema para a gente programar. E elas têm um pequeno conjunto de lógicas também. Primeiro, protocolos abertos. Se a gente desintegrou os mercados e as organizações e distribuiu como uma rede, eu preciso de protocolos abertos que habilitam conexões efêmeras. Todo mundo tem que saber quais são os protocolos e as conexões são do tipo me conectei, me desconectei e não preciso pedir licença para ninguém, desde que eu tenha as habilitações básicas, as habilitações de segurança para participar desse ecossistema habilitado por essa plataforma. O conhecimento se distribui. Está distribuído em rede. Plataformas têm que habilitar conhecimento distribuído em rede, para ser reintegrado de forma coordenada do ponto de vista de relacionamentos, de interações, da construção de significados comuns que levam à construção de conhecimento compartilhado na rede, no ecossistema. E plataformas, obviamente, dependem de efeitos de rede. Se elas habilitam redes, elas dependem de efeitos de rede, como efeitos de tribo, efeitos de expertise, efeitos de tecnologia, efeitos de linguagem, efeitos de mercados em rede. Plataformas são camadas de infraestrutura e serviços associados a sistemas de governança que habilitam múltiplos agentes a participar de redes de criação de valor em benefício próprio e do ecossistema. E elas causam rupturas. Plataformas habilitam modelos de negócios que quase sempre são assimétricos demais para os incumbentes, para quem já está participando dos mercados. Modelos de negócios assimétricos são aqueles que migram valor entre mercados. Um exemplo é o mercado de notícias. Os jornais, as revistas, continuaram com o problema de criar a notícia e de compartilhar a notícia, de agregar o valor da notícia à comunidade, mas a captura do valor foi para as máquinas de busca e para as redes sociais. Baseados nesses efeitos de rede, dos quais a gente acabou de falar, por exemplo, de mercados, de multilados, ecossistemas de plataforma evoluem rapidamente e aí, de repente, já é futuro. Por que eu estou dizendo de repente já é futuro? Porque é uma curva parecida com aquela do e-commerce. A gente começa lá embaixo, até cai certas horas e cresce bem devagarzinho do ponto de vista de percepção, mas a curva já é um exponencial desde o começo até um certo ponto onde todo mundo começa a notar que é uma exponencial mesmo. Mas aí é tarde. Quem não estava acompanhando a construção da exponencial ou participando diretamente da construção da espiral desde o começo, não pode mais ou não tem mais como competir. Não é uma espiral, obviamente, é uma exponencial. Esse tipo de curva que eu estou falando aqui agora. Esses dois pontos levam o nosso discurso a um terceiro ponto. Em tempos de ruptura, transformar, substituir, melhorar. Se o seu mercado está sendo mudado dramaticamente, se está acontecendo uma mudança nos processos de criação, de entrega e de captura de valor no seu mercado, mudar ou melhorar a sua competência para aquele mercado, provavelmente, quase certamente, não vai lhe levar para o futuro. A gente precisa transformar a nossa competitividade, e esse é o meu terceiro ponto aqui. Tudo ao nosso redor está se transformando por causa dessa revolução longa de TICs, por causa da interação entre aquelas ondas de inovação de eletrônica digital, software, redes e software em rede. Isso demanda de todos nós, de todos os nossos negócios, processos de adaptação, mudança de uma parte, talvez pequena, do nosso DNA, para continuar competitivo. Dependendo do tamanho da ruptura no nosso mercado, isso demanda uma evolução, uma troca maior do nosso DNA competitivo, para a gente continuar tendo um espaço no mercado, ou no novo ecossistema
que está sendo criada. Mas, mais radicalmente, o que está acontecendo agora é um processo de transformação. Nós precisamos trocar uma grande parte do nosso DNA competitivo, porque nos mercados que estão sendo criados e recriados agora, nós não vamos conseguir competir com o DNA que trouxemos do passado para cá. Esse é o processo que a gente chama de transformação digital. É inovação, aquela que a gente já definiu 2 vezes aqui, mudança de comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, só que agora usando plataformas digitais para habilitar, para empoderar, para fomentar a mudança de comportamentos naquele espaço digital das dimensões física, digital e social da competição. Isso é muito, mas, ao mesmo tempo, é só parte da solução do problema. É necessário, mas não é suficiente. O que a gente tem também é que fazer uma transformação estratégica, mudar a arquitetura de tomada de decisões, de acompanhamento e de avaliação da execução de decisões nos negócios, que passa a ser em rede, necessariamente em todos os cenários. A combinação de transformação estratégica com inovação digital é o que nos dá transformação digital. É isso que nós estamos vivendo agora. A competição no espaço digital exige uma contínua transformação estratégica e não apenas a agregação de uma performance digital ao nosso negócio. Isso envolve a criação contínua de conhecimento sobre esse espaço. Lembrem-se, o conhecimento passou a estar muito mais distribuído do que ele era, na mão de muito mais agentes do que havia no espaço puramente físico da competição. Depois, a gente precisa descobrir oportunidades para inovar e para mudar a nossa estratégia. A gente precisa realizar experimentos para tentar validar as nossas hipóteses de uso dessas oportunidades como desenvolvimentos de novas facetas dos nossos negócios ou de novos negócios mesmo. No topo disso, a gente precisa evoluir o resultado validado de experimentos como funções de negócios e, se isso der certo, a gente precisa ou poderia, se fosse o caso, para quem não quer ser plataforma, escalar o que nós estamos fazendo como solução, como função de negócio do nosso negócio, escalar para plataformas que habilitam ecossistemas, que podem ser usados por terceiros. Sempre sabendo que, se a gente não escalar alguma coisa na qual a gente é muito bom e tem alguma escala para uma plataforma que habilita um ecossistema onde terceiros usam o que a gente faz, muito provavelmente alguém vai fazer. Essas 5 lógicas, não por acaso, são as lógicas do método científico. Descobrir o que é que a gente sabe dentro de cenários e com personas que fazem sentido dentro do contexto competitivo onde a gente está. Tentar descobrir quais são as possibilidades, quais são as estratégias mínimas viáveis para agir dentro daquele contexto para resolver um problema, validar ou não essas possibilidades, as hipóteses de solução de um problema dentro de um certo contexto, como laboratórios de experimentação e performance, se isso funcionar, levar para o mercado e ganhar escala. Transformar um negócio qualquer é transformar o conhecimento do negócio e o conhecimento sobre o negócio. E para a gente transformar o conhecimento do negócio, a gente tem que transformar pessoas, a gente tem que transformar a estratégia do negócio propriamente dito. Eu acabei de publicar um livro exatamente sobre isso. O que é estratégia? Um livro extremamente curto, de 21 tópicos. Eu acho que vocês gostariam de ler, está nesse QR Code aqui. Tem um texto no meu blog que aponta para o link onde o livro é vendido. No momento, ele só está no Kindle, vai ser lançado em papel na semana que vem, no dia 24 de novembro. Está lá em bit.ly/SRLM-estratégia.
Sejam bem-vindos. Esse livro é sobre como é que a gente aprende a mudar. Como é que a gente aprende a mudar um negócio. Estratégia lá é tratada como o processo de transformação de aspirações, as coisas que a gente quer ser, ter ou fazer, em capacidades, que são as competências, as habilidades e os recursos que a gente tem que adquirir, capturar ou desenvolver para a gente realizar o que a gente quer ser, ter ou fazer. Um resumo dessa história que eu contei até aqui para vocês é que todo negócio nesse mundo de ecossistemas de plataformas está no negócio de aprender. Que aprender se tornou on-life. A vida online, aprendendo o tempo todo. A gente tem que se acostumar a isso. Que todo bom negócio é também uma boa escola. Que negócios sustentáveis se organizam como escolas, porque tem que aprender o tempo todo. Boas escolas, por outro lado, são aquelas que conectam educação e experiência, enquanto bons negócios são aqueles que conectam pesquisa e desenvolvimento. Se a gente juntar educação e experiência com pesquisa e desenvolvimento, a gente descobre que negócios que aprendem são escolas de fazer. É quase indistinguível no mundo digital se o nosso negócio é ou não é uma escola. Porque se ele parar de aprender, ele deixa de ser um negócio. Essa é a economia da informação e do conhecimento, na qual a gente vive já há 50 anos, mas só que agora ela chegou de vez. A gente tem que fazer e fazer aprendendo muito mais rápido do que a gente vinha fazendo. E esse processo de transformação não é só velocidade. Aqui está aquela história de volta dos times empoderados nas bordas para resolver problemas. Tem um estudo com mais de 10 mil projetos, publicado em outubro do ano passado, que mostra que quando a gente leva pouco tempo para tomar decisões num projeto, menos de 1 hora, a taxa de sucesso dos projetos é de 7 em cada 10. Mas se a gente levar mais de um expediente para tomar uma decisão, mais de 5 horas, a taxa de sucesso cai para 2 em cada 10 projetos, independentemente da metodologia que a gente usa para resolver os problemas associados a esse projeto. Métodos ágeis, empoderar as bordas, mas não só, ajudam a reduzir o tempo de decisão, aumentando a probabilidade de sucesso dos projetos, e por isso que no mundo digital as organizações quase que necessariamente são em rede. Agilidade em todos os níveis, das decisões às ações, quer dizer que o lado verde desse slide é tão ou mais importante do que o lado vermelho. O lado soft é tão ou mais importante do que o lado hard. Responder a mudanças é tão ou mais importante do que seguir o plano. Solução resolvendo o problema é tão ou mais importante do que documentação abrangente. Nós estamos num universo onde a gente, para conseguir resultados, a gente tem que multiplicar agilidade por velocidade, e é isso que os startups que estão agindo no nosso universo de direito estão fazendo. E a pergunta é, será que dá para a gente acelerar as coisas aqui, no direito, ou em direito, ou nos negócios de direito? A gente fez uma coisa nos últimos muitos anos. Estava representado pela unidade móvel, inclusive, da ASP, aqui, que foi digitalizar o processo judicial. Nós não transformamos o processo. Ele é exatamente igual ao que ele era antes. Ele só está registrado digitalmente agora. Talvez daqui para frente a gente devesse transformar o processo, porque a nossa profissão está sendo transformada no mundo inteiro. Esse paper, chamado Legal Technology, The Great Disruption, de Julian Webb, foi publicado em outubro do ano passado. E lá ele diz que nós já estamos dentro de 50 anos de revolução digital no direito, com gestão de informação e sistemas especialistas, começando na década de 70, com gestão de documentos, e-discovery, informação legal aberta, automação dos escritórios de direito e processo judicial, na década de 90 até 2010, o PJE vem daqui,
a partir de 2010, startups vindo com toda a força. Para a gente ter uma ideia, a quantidade de investimentos em termos de capital nos Estados Unidos em 2019 foi maior do que a soma de todos os anos entre 2010 e 2018 na área de direito, em legal tech, ou new law, inteligência artificial, mais evolução no processo judicial. Agora nós estamos entrando em transformação digital, ou usando a minha terminologia, figital no direito, blockchain, resolução de disputas online, automação judicial e do processo judicial e ecossistemas de plataformas de direito na década de 2020 e daí para frente. Uma parte delas já está, obviamente, se estabelecendo agora. O resumo, talvez, desse paper é que automação reduz custos, apoia faturamento baseado em valor, permite trabalho virtual, alternativo e flexível, habilita provedores não regulamentados, permite que a função jurídica interna tenha mais retorno e, ao mesmo tempo, retenha mais do seu trabalho rotineiro dentro das organizações, principalmente as grandes. Os provedores alternativos de serviços legais já têm um papel fundamental no ecossistema de serviços jurídicos, arbitrando trabalho, conhecimento, e estão migrando da periferia para o centro do ecossistema jurídico. Um foco maior das grandes organizações de direito em tecnologia e inovação. Isso mistura o desenvolvimento de plataformas, o envolvimento e investimento em startups externos aos grandes escritórios no mundo inteiro e laboratórios para competir com o law tech, como a gente chama no Brasil, ou com o new law, como se chama às vezes na Austrália. E, por último, tecnologia habilita alianças dos pequenos escritórios com pequenos negócios inovadores digitais baseados em tecnologia para responder à pressão por concentração de mercado, principalmente, levando a modelos de negócios em rede com mais agilidade, velocidade, flexibilidade e com conexão mais ágil e mais rápida com os clientes. Tem um outro paper publicado ao mesmo tempo, na realidade é uma tese de mestrado do Alexander Fruman, no INSEAD, em Fontainebleau, na França, que tem esse título extremamente pessimista: o hacking e o epílogo das profissões legais. Uma investigação psicodinâmica, inclusive, sobre uma profissão que está em mudança, está passando por mudanças radicais. E de lá, dessa tese de mestrado, eu queria tirar uma citação. Há tantos livros sobre o novo advogado, mas só Deus sabe o futuro. Talvez a gente deva se preocupar mais com esse futuro. Ainda não sentimos a pressão, mas já sabemos que teremos que lidar com isso. Acho que essas mudanças se darão em 15 a 20 anos. John Kotter, Harvard University, 1996. Usando o limite de 20 anos dele, 1996, mais 20 é 2016, 10 anos depois da chegada dos smartphones e nuvem. Nós já estamos vivendo smartphones, nuvens e uma onda revolucionária de novos negócios em todas as áreas há 15 anos. E em 2016, Kotter dizia que a gente estaria vendo as coisas mudar no direito. Em função desse 2016, eu fui atrás de uma referência do Christian Veith, chamado Como é que tecnologia vai mudar o negócio de direito? É exatamente de janeiro de 2016. E lá, Veith e coautores dizem que a estrutura atual dos negócios de direito é uma pirâmide. Os sócios, ou partners, em cima, os seniors, já com a parte de terceirizados no meio da pirâmide, e embaixo, os advogados júniores, em parte também já terceirizados, e em parte já passando por um processo de automação. E uma das características desse sistema é um alto múltiplo de júniores por sócio, sofrendo já um impacto por terceirização e ainda maior, em certos contextos, por automação. Veith e coautores dizem que o escritório do futuro parece com um foguete, onde outros participam quase que igualmente do processo de construção
dos operadores e das ações dos operadores de direito, no caso dos escritórios. E esse é o foguete dele. Ele diz que, primeiro, tem os paralegais, aqui à esquerda. À direita tem tecnologias, são os nerds, os geeks, assim por dentro. Os paralegais, obviamente, são os não advogados. Os verdes aqui no meio são os advogados. No topo, ou a partir do topo, um ecossistema competitivo que tem uma rede de terceiros, que são também paralegais, e outra rede de terceiros que são soluções de tecnologia que não são internas ao escritório. Essa daqui é a rede que é interna à tecnologia. O trabalho legal que desaparece é o da base do foguete de forma mais significativa, que é, obviamente, representado por essas áreas muito grandes de paralegais e de tecnologia. Tem uma coisa que as evoluções que aconteceram nos últimos anos, em outros cenários, dizem para a gente. É que o pessoal de tecnologia não vai ficar aqui. Não vai se resumir a ser júnior e sênior dentro dos escritórios de direito. Por exemplo, em finanças eles não fizeram isso. Ao serem levados pela turma de finanças, em particular de investimentos, para escrever os algoritmos que hoje negociam ações na Bolsa, a vasta maioria das negociações de ação em Bolsa, hoje no mundo inteiro é feita por algoritmos, a turma de tecnologia progrediu dentro dos escritórios para assumir uma proporção cada vez maior dos escritórios de investimento e do poder nos escritórios de investimento no mundo inteiro também. Quando não, a criar seus próprios negócios de investimento sem ninguém especialista em finanças, porque, afinal de contas, eles tiveram que entender isso para escrever os algoritmos. Para terminar, eu gostaria de mostrar uma lista de 15 marcos dessa década que acabou de passar, compiladas por LawSite, publicada em janeiro do ano passado, portanto, antes do começo da pandemia. Essa lista, na minha opinião, está desatualizada. E eu vou publicá-la, eu vou mostrá-la aqui exatamente por isso. Porque durante a pandemia aconteceu tanta coisa, que coisas que eram só marcos dessa década, do ponto de vista de pontos para a gente pensar no futuro, passaram a ser o futuro. Surto de startups. Direito na nuvem. Aplicações de todos os tipos, desde informatização dos escritórios até sistemas legais inteiros na nuvem. Direito no móvel. Em todo canto do mundo, quase. Tecnologia na prática legal. A presença cada vez maior, cada vez mais profunda de tecnologia na prática legal, causando, num número muito grande de casos, discussões éticas e regulatórias em quase todos os países do mundo, sobre quais são os limites de tecnologia e o que tecnologia pode ou deve fazer dentro do espaço do direito. A ascensão do cliente, conectado, um relacionamento estabelecido diretamente, em tempo real, com quem o atende. Isso não é um privilégio ou uma mudança que aconteceu no direito, é o cliente no centro de tudo, o tempo todo, no mundo inteiro. Redes legais globais, redes de operadores de direito passando a ser globais. Big Law ficando ainda bigger. Inteligência artificial como parte do processo de tomada de decisão, de entendimento de casos, de facilitação de processos. Investimento aumentando exponencialmente na criação de novos negócios de, aspas, direito ou sobre direito, baseados intensivos ou intrinsecamente de tecnologia. Prática jurídica baseada em dados, Big Data e análise de grandes volumes de dados se transformando em um dos focos da ação de operadores de direito. Ciclo de vida de informação se tornando absolutamente essencial para a gente entender o que é que está acontecendo. Gestão estratégica do ciclo de vida de informação. Aonde é que está a informação, em que sistemas ela está, se é a informação que eu preciso, se ela é válida, se ela é coerente para o momento atual, quem é que pode trabalhar essa informação,
usando que outros sistemas e assim por diante. Isso passou a ser absolutamente vital. Blockchain e justiça descentralizada. Até 2020, começo de 2020, fim de 2019, isso aqui estava no futuro. Hoje está completamente no presente, porque resolução de disputas online, mediação, passou a ser feito sob blockchain e já há várias delas operando no planeta hoje. Provedores alternativos de serviços legais, cada vez mais no centro das redes do direito. Legal Ops, sistemas operacionais de direito nas grandes organizações. Toda uma rosa dos ventos de tecnologia, planejamento estratégico, modelos de entrega de serviços, gestão de programas internos de direito nas organizações, operações da prática, gerenciamento de conhecimento, governança de informação, administração financeira das práticas legais das organizações e, por fim, mulheres liderando Legal Tech, mulheres liderando Law Tech no mundo inteiro e, inclusive, no Brasil. A gente não via isso na década de 2000. Do meio para o fim da década de 2010, passou a ser quase uma norma. E aqui a gente chega ao fim da nossa conversa. É quase inevitável que computação passe a fazer cada dia mais parte até da escrita das leis, da escrita do código. A gente evoluiu muito. A gente saiu dos processos de papel e dos processos do passado, mas evoluiu pouco, como eu já disse. A gente só foi para o processo judicial eletrônico. A gente não foi para a transformação digital da justiça como um todo, do direito como um todo. A gente não vai querer, muito provavelmente, por um número de razões filosóficas, inclusive, que robôs tomem decisões judiciais sozinhos. Muito menos que eles escrevam as leis. Mas é quase inevitável que uma parte significativa, e cada vez mais significativa, de tudo que tem a ver com direito, vai ter tecnologia de informação e comunicação em todo tipo de faceta, especialmente, talvez, inteligência artificial de todas as formas para processar texto sob vários aspectos, inclusive semânticos. Se a gente olhar para esse paper do Joe Tomlinson, chama Justiça numa Administração Automatizada, publicado em 2020 no Oxford Law Journal. A tomada de decisão administrativa está amadurecendo. Deixa de estar confinada às tarefas mais simples dos bastidores, pilotos ou julgamentos locais. A tomada de decisão automatizada, isso é na Inglaterra, agora é o pivô entre o cidadão e o Estado, uma área criticamente importante e politicamente sensível de tomada de decisão em massa. É parte de uma tendência muito mais ampla que só vai se acelerar nos próximos anos. De um lado, nós e a tecnologia. Do outro, a tecnologia. O futuro vem do futuro. Muito obrigado e muito boa noite. Obrigada, professor Silvio. Um misto de medo, sensações. Sempre pensei que a gente estava vivendo realmente um daqueles tracinhos na linha do tempo da era humana, e de fato estamos nele, né? Não sei se é a revolução digital, se é a revolução digital, de que forma que nós estamos chamados, mas aquele momento como foi Revolução Francesa, tomada de Constantinopla, queda do Império Romano, enfim, é bem na nossa vez, justo agora, teria que acontecer tudo isso, mas enfim, não é bem na nossa vez, professor Silvio, o senhor ainda está bem acostumado com isso, nós do direito aqui temos esse apego ao papel, ao tradicional, né, a não mudança, e realmente a transformação aconteceu, né? Essa questão da evolução do consumo, né? Eu nunca comprei na internet até a pandemia. Tocava campanha 5, 6 vezes por dia em casa, que era coisa chegando. Era suprimento, mantimento, vinho, trabalho, enfim. E só queria uma conclusão aqui, talvez uma perspectiva, quem sabe, otimista, porque quando eu olho aquele foguete, fico um pouco
assustada com a consequência da perda de espaço, né, a influência da inteligência artificial, que a gente já vê acontecendo mesmo nas pesquisas, né, dos grandes processos, do encaixe do argumento dentro da melhor pesquisa, do melhor artigo, da melhor doutrina, enfim, isso já está no mercado e já acontece nessas empresas de tecnologia para o direito, mas a especialização é uma saída para esse meinho ali do foguete, que se mantém vivo e permanente, portanto, penso eu que ainda pensando o direito, quer dizer, a solução para o advogado seria buscar a especialização como forma de sobrevivência no mercado e não ser engolido pela tecnologia e por esse sistema todo transformador? Primeiro, vamos botar aqui a coisa numa perspectiva ampla, né? Nós não estamos no fim do mundo, tá certo? Definitivamente não é esse o caso. Se a gente olhar para as pessoas que não são atendidas hoje, por exemplo, no Brasil, por agentes ou por operadores de direito, a gente vai descobrir que tem um espaço gigantesco ainda a ser preenchido. Nós temos uma vaga noção do que a gente cobriu, talvez, não saibamos exatamente qual é a quantidade de mercado que existe para direito, eu estou falando mercado aqui sem nenhuma implicação pejorativa, mas falando como ecossistema de agentes de direito associados às demandas da população ao redor. Esse mercado vai continuar crescendo, então essa é a primeira coisa. O que eu acho que vai acontecer naquela transição ali, que eu acho que é, sim, dramática, da pirâmide para o foguete? Primeiro, as pessoas vão ter que aprender coisas novas, e aí você está certa, especialização é certamente uma demanda absolutamente gigantesca. Até porque, veja, tem um direito novo o tempo todo. À medida que essas coisas todas estão evoluindo, tem novos direitos, por exemplo, de proteção dos meus dados pessoais, que todos nós temos que entender. Tem todo um conjunto de demandas que quem ficou parado sem entender, por exemplo, o que é ciclo de vida de informação em rede, não vai entender como usar a Lei Geral de Proteção de Dados. Se nós olharmos para as implicações da Lei Geral de Proteção de Dados, ela quase que obriga, né, que as empresas tenham, pelo menos as de um certo porte, e nas de um certo porte ela obriga que ela tenha uma pessoa responsável por proteção de dados. Idealmente, essa pessoa é alguém de tecnologia que entende de direito, mas eu acho que muito mais apropriadamente é alguém de direito que entende de tecnologia. Então, tem uma ampla gama de funções novas na sociedade que surge dinamicamente nesse processo de transformação. Agora, se a gente for olhar para o escritório clássico de direito, ele, para começar, ele já não é clássico hoje, tá certo? A simples introdução do processo judicial eletrônico, ela mudou como é que o escritório de direito funciona. Se a gente imaginasse que o processo judicial eletrônico estaria funcionando 100% em todas as instâncias de todas as aspas justiças, o júnior que a gente tinha num número muito grande de advogados que ficava levando um processo de um lado para outro, essa função simplesmente desapareceu. E por quê? Porque ela está sendo realizada eletronicamente hoje. A mesma coisa da gente não ir na loja de disco para comprar um CD. A loja de disco nem existe mais, nem o CD também. E não foi por isso que a gente deixou de usar música, não foi por isso que música deixou de ser composta e executada. A dinâmica muda, mas eu acho que ela tem que ser reentendida. E eu não estou dizendo nenhuma hora, por exemplo, que tudo vai ser tecnologia. Quando a gente olha para, por exemplo, tomada de decisão baseada em dados, a tomada de decisão baseada em dados usa os dados como plataforma para que o raciocínio, a inteligência e a intuição humanas tomem uma decisão. Então, anteriormente, a gente poderia dizer o seguinte: a escassez de dados era tão grande que o valor da intuição ele era como se fosse único. Hoje, não. A intuição depende dos dados, porque os dados, para a tomada de um grande número de decisões, inclusive no caso do direito, eles estão abertos. Eu posso ler digitalmente processos.
E se eu posso ler digitalmente processos e eu posso alimentar os dados desses processos para que um software me ajude a tomar uma decisão, por que eu não faria isso? Então, tem uma dinâmica contínua de mudança, mas ela está associada hoje, eu acho, em grande parte, a uma ruptura também. Tem processos de tomada de decisão, por exemplo, em tribunais, já aqui em Pernambuco, tem casos de decisões que são rascunhadas com auxílio de inteligência artificial para aumentar a eficácia e a eficiência do trabalho de juízes. Isso aqui está sendo feito pelo pessoal de informática do Tribunal de Justiça daqui do estado de Pernambuco, inclusive com gente que está fazendo teses de mestrado e doutorado no Centro de Informática da UFPE em tecnologias relacionadas a isso. Então, eu não vejo um fim de mundo acontecendo, mas eu vejo a necessidade permanente das pessoas entenderem o que está acontecendo, estudarem o que está acontecendo, aprenderem a trabalhar dentro desse novo contexto, e isso inequivocamente vai exigir mais estudo. De resto, porque nós estamos na economia do conhecimento, na sociedade do conhecimento. E na sociedade do conhecimento, o papel do agente que sabe como aprender, como nós humanos, é aprender o tempo todo. Quem ficar parado achando que já estudou o suficiente, definitivamente vai ter dificuldades competitivas muito grandes nessa sociedade. É bem certo que os dados e as informações das decisões judiciais, né, e esse compêndio, essa jurimetria dos dados e bases de decisões, né, vai ser uma grande vantagem na tomada de decisão de assumir uma disputa ou não, um processo, ou que posição tomar dentro de uma negociação, considerando a consequência que eu já conheço como mais provável, né? Perfeito, perfeito. Viviane, por favor. Bom, professor, eu também fiquei aqui com um misto de encantamento e de assombro, depois de ouvi-lo, de ver toda essa transformação que ainda está em curso, né? E que me parece, de ouvir a sua fala e de ver que ela é muito real quando nós pensamos no processo judicial eletrônico, que, na verdade, ele está longe de uma transformação, ele, na verdade, é uma mudança somente do veículo pelo qual o processo está hoje tramitando, né? E eu me pergunto aqui, professor, será que os advogados vão perder espaço para os engenheiros? Essa é uma primeira pergunta que me vem assim, ao ver a sua fala e a sua perspectiva. Mas mais do que isso, e nós temos muitos jovens aqui também nos acompanhando nesse nosso evento de hoje. As universidades, professor, as universidades de direito, elas será preparando os nossos jovens para essa realidade, para esse direito que vem? Será que nós precisamos aprender uma outra linguagem, que não seja essa linguagem só dos códigos e das normas? Essa é uma pergunta tão complexa quanto a primeira pergunta. Mas vamos lá. Primeiro, os advogados não vão perder espaço para os engenheiros, porque não há engenheiro suficiente. Só para a gente ter uma ideia aqui, o Brasil abre cerca de 110 mil vagas por ano para engenheiros de software e forma 30 mil. Então, o déficit é 80 mil. Basicamente, qualquer pessoa no Brasil hoje que saiba programar está bem empregada. Qualquer pessoa que saiba programar em qualquer linguagem, mesmo que a empresa não demande aquela linguagem específica, a pessoa será contratada para aprender a linguagem que a empresa usa. E veja, quando você diz, será que a gente vai ter que aprender outra coisa além de código? Deixe-me dizer que o seguinte, que o tipo de código que a gente escreve para fazer sistemas de informação funcionarem, sistemas que o direito usa, ou esse aplicativo Zoom que a gente está usando aqui para botar essa conferência no ar, esse tipo de código é muito mais simples de escrever do que escrever uma lei, ou do que escrever um raciocínio num processo. Em última análise, é a razão pela qual eu vim escrever código. Eu nunca consegui entender o grau de complexidade, sem falar na linguagem, de textos jurídicos, históricos, inclusive, constituições, esse tipo de coisa. Então, você escrever um código, ou um trecho de código, como a gente diz, ou um programa
ou um sistema que dá conta de um certo conjunto de funcionalidades que qualquer faceta da sociedade usa, é, na realidade, você usar uma língua estrangeira, que é uma linguagem de programação. A minha tese, desde sempre, eu sou professor de computação desde 1978, ou seja, há 43 anos, e a minha tese desde sempre é que é muito mais fácil você escrever um programa de computador, um código razoável, do que escrever uma poesia que não seja absolutamente pueril, daquelas que a gente aprendia no ensino fundamental e médio, tá certo? Mas a gente tem que ter os pesos nessa história. Quando o foguete de Veiga, né, que eu mostrei aqui na apresentação, diz que a gente vai ter que ter componentes paralegais, a gente já tem, e componentes de tecnologia, pessoas dentro e fora dos escritórios fazendo esses papéis, isso não quer dizer necessariamente que não tem lugar para advogados, quer dizer que tem lugar para um conjunto de outras competências que você necessita hoje quando você vai fazer uma aquisição de um negócio. Se a gente olhasse para como é que eram feitas as aquisições pré-mundo digital, você tinha um certo número de pressupostos contábeis e outros que podiam ser administrados muito bem por um conjunto de competências. Uma pessoa de finanças, você levava uma pessoa ou várias pessoas de finanças e várias pessoas de direito para entender os fundamentos daquela coisa e como é que ela funcionava, olhando para a contabilidade e olhando para os problemas legais associados e as liabilities e assim por diante. Hoje, quando você vai comprar um negócio, uma faceta essencial do processo de tomada de decisão é você entender qual é a tecnologia que aquele negócio usa para funcionar. Então, você vai levar engenheiros de software, você vai levar especialistas no domínio. Se é, por exemplo, alguma coisa de varejo, você vai levar gente de marketing digital que entende de varejo para ver como é que aquele produto, serviço, negócio se posiciona, assim por diante. Então, é uma análise que passou a ser multifacetada. É como se, para resolver qualquer problema nesse mundo complexo onde nós vivemos, ao invés de você ter um tipo de especialista, cada problema demandasse um número de N especialistas. Especialista, como a gente sabe, é aquele indivíduo que sabe quase tudo sobre quase nada, certo? Qualquer cientista de laboratório, por exemplo, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Você sabe quase tudo sobre quase nada. Muito bem. Para resolver um problema que é muito mais amplo, que tem várias facetas, o que é que eu preciso? Eu preciso de um monte de gente, às vezes um grupo grande, inclusive, que sabe quase tudo sobre quase nada de uma determinada faceta do problema. Como o problema é multifacetado, esses especialistas, eles têm que ter um ouvido de generalista. Eles têm que ouvir as opiniões, os conceitos, as ideias, as teses, as teorias, hipóteses das outras pessoas que estão junto com eles, tentando resolver aquele problema. A vasta maioria dos problemas ao nosso redor, na sociedade contemporânea, inclusive na área de direito, deveriam estar tentando ser resolvidos por grupos de pessoas que não têm uma única especialidade e, consequentemente, uma única visão de mundo. Esse é o caso, por exemplo, quando a gente desenha sistemas de informação que têm alguma possibilidade ou probabilidade de sucesso, a gente sempre trabalha com gente que tem múltiplos entendimentos de mundo. Quem faz software, por exemplo, não é só engenheiro de software. Na maioria dos casos, você traz gente de sociologia, traz gente de psicologia, gente de design, gente de administração, gente de economia, para entender onde é que aquela peça, no caso de software, não processual, vai entrar no mundo real e vai ser usado pelas pessoas. Eu acho que essa vai ser uma norma do futuro no nosso mercado aqui. Obrigada, professor. Obrigada, professor Silvio. Acho que passaríamos aqui a noite inteira conversando, ouvindo, bebendo na fonte desse conhecimento tão transformador e agregador. Agradeço, em nome da associação, a sua participação, a oportuna e excelente contribuição. Realmente fica aqui uma missão, uma lição de casa para todos nós, um aprendizado de como lidarmos com essa realidade que está aqui no dia de hoje, já, né? A mudança está em movimento, né? É gerúndio o verbo, não é passado nem futuro. Muito obrigada, professor. Um grande prazer, boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo convite para vir aqui.
compartilhar o que são, na realidade, minhas dúvidas com vocês. A gente vive um tempo de poucas certezas e, consequentemente, de muitas hipóteses, de muitas possibilidades e de muitos experimentos onde a gente tenta, erra e aprende o tempo todo. É isso que eu desejo a todos vocês. Um fim de ano e um ano inteiro, e muitos anos pela frente, de tentativas, erros e aprendizados. É assim que a gente vai para frente. Obrigada, professor. E as portas aqui da associação estão abertas para que a gente possa ajudar, contribuir, pensar, né, o lado mais duro aqui do direito mais estanque, mas fica realmente aberta aqui a porta e a nossa contribuição quando for útil e o convite sempre feito para o seu retorno. Obrigada. Muito obrigada, professor. E queria só registrar que nós temos aqui a nossa incubadora e nessa linha do que o professor falou, para abrigar também as diversas startups e a iniciativa e o empreendedorismo também estão na veia da Associação dos Advogados. Nós chegamos, Silvia, ao final do nosso evento. Sim, Vivi. Só queria, respondendo perguntas que chegaram no chat, que os inscritos receberão, e os inscritos que participaram, por óbvio, receberão o certificado via e-mail, o certificado digital. O conteúdo do dia de hoje estará disponível na ASPFlix a partir da próxima semana e também no YouTube. E os demais vídeos também estarão abertos e disponíveis na ASPFlix para que possam assistir todos os 6 vídeos que foram feitos temáticos também em complementação ao encontro. Com isso, me despeço da nossa plateia e daqueles que nos seguem, agradecendo a participação. Vivi, obrigada. Obrigada, Silvia. Bom, nós chegamos ao final do nosso encontro digital. Depois dessa palestra, né, interessantíssima do professor Silvio Meira, que nos abriu aí o olhar para esse futuro que não é tão futuro, como disse mesmo a Silvia, que já está acontecendo agora, e essa transformação ela está, de uma certa maneira, no nosso dia a dia da advocacia. E depois de ouvir o professor Silvio, me fica a certeza da relevância e da importância de uma associação como é a ASP, que faz parte disso que ele chamou de um ecossistema, justamente quando ele fez referência aos pequenos escritórios, sem dúvida nenhuma, a ASP, que tem no seu DNA a inovação, não é pouca coisa chegar 78 anos com essa força que tem a nossa instituição, com essa representatividade da ASP, e isso é fruto da capacidade da associação de se renovar constantemente e de estar atenta às transformações que acontecem no dia a dia da advocacia. E é por isso que eu tenho certeza que essa transformação toda que está em curso, ela será amparada muito e em todos os momentos para os advogados e advogadas que não tenham, talvez, as estruturas dos grandes escritórios, ela será amparada por essa associação, que tem já uma plataforma de mediação digital, que tem na sua incubadora e nas startups, que tem um banco de dados de jurisprudência que já atua com inteligência artificial, e tudo isso e muito mais, e mesmo outras ferramentas de apoio para o exercício da advocacia, se valendo da força que é a associação e que pode permitir e que pode oferecer àquele advogado ou advogada que não tenha, talvez, acesso a esse nível de informação, o acesso a essas ferramentas para o exercício pleno dessa advocacia, que nós vimos depois dessa palestra de hoje, e também depois da fala do professor e do filósofo Mário Sérgio Cortella, uma transformação tecnológica, mas também uma transformação de comportamento. E chegando ao final desse nosso encontro digital, a mim cabe fazer agora os agradecimentos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a vocês todos que nos acompanharam nessas horas e que acompanharam esses debates que impactam a advocacia, como foi a Lei Geral de Proteção de Dados, o uso da publicidade e da propaganda também na nossa atividade, e essas palestras de abertura e de encerramento que falam do humano e que falam do tecnológico e deste mundo que está se descortinando para todos nós. Agradecer de maneira muito especial ao meu time aqui, aos diretores que me acompanham durante esse ano de gestão, que se finda agora em dezembro, com a certeza de que nós resistimos esse tempo de pandemia
e estaremos aqui resistindo também a essas mudanças e nos transformando e nos adaptando, dando a ideia da continuidade e da perenidade do que é a Associação dos Advogados, que, como eu disse no começo do nosso encontro de hoje, atende hoje advogados de norte a sul desse país, atende advogados e advogados em todos os estados da federação, e isso para nós é motivo de orgulho e certeza também do nosso compromisso com a advocacia. Me cumpre também agradecer, além da minha diretoria que me acompanhou, do conselho que nos deu apoio também durante todo esse ano, a minha diretora cultural, doutora Silvia Pachkowski, que colocou esse evento junto com o nosso departamento cultural, e eu faço aqui meus agradecimentos ao Eduardo Viveiros e ao nosso departamento de marketing também, na nossa gerente, a Bruna Anquesse, e a todo o time do departamento de marketing e do departamento cultural, os meus agradecimentos sinceros por tornarem possível esse nosso evento aqui na sede da nossa associação, nos dando novamente a certeza da força que é a retomada de todas essas nossas atividades, agora que nós vemos arrefecendo o isolamento social e nos dando, o mundo nos dando a esperança da retomada do nosso dia a dia. Queria ainda agradecer também de maneira muito especial à superintendência, ao Dr. Roger Morcelli, que também nos acompanhou aqui durante todo esse ano, que junto com o nosso time de colaboradores resistiu e esteve aqui presente desde o início da pandemia, quando em 2020 as coisas se transformaram. A ASP teve uma capacidade gigantesca de transformação, à época capitaneada pelo presidente Renato José Cury, e que depois foi tendo também a sua capacidade de adaptação a essas necessidades que advieram com a pandemia e que permaneceram em função do isolamento social que se impunha. Nós chegamos aqui no ano de 2021 com a certeza de que esta casa, o seu corpo de colaboradores, a sua diretoria, o nosso conselho, fez e se dedicou da melhor maneira possível para tornar mais suave o exercício da advocacia durante todo esse tempo em que todos nós enfrentamos com resiliência, talvez um dos maiores desafios da humanidade. Para finalizar, eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu agradecimento a todos vocês, estudantes que também nos acompanham, e dizer que é em vocês que nós acreditamos e que nós queremos todos os estudantes também próximos da associação, com a certeza de que podemos fazer muito juntos. E por isso a ASP tem nas universidades um local de muita atenção. E ter a participação hoje de muitos estudantes também nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo. Ditas essas palavras, que são, como eu disse, de profundo agradecimento a todos vocês, advogados, advogadas e toda essa nossa assistência hoje de mais de 6.000 pessoas, eu registro aqui meu muito obrigada e deixo a todos o nosso boa noite. Obrigada.